Eu acho que uma apresentação de candidatura é sempre um momento de festa porque a democracia é um ato de impulso cívico e de liberdade e porque estarmos todos juntos é sempre bom, mas temos que estar juntos com mais alegria. PS! Viva o PS! Vejo ali a mulher do nosso secretário-geral, discretamente, ali atrás, e eu ia precisamente começar por dizer que o secretário-geral só não veio por absoluta impossibilidade. Ele é amigo de Peniche, ele é amigo do candidato, ele é, sobretudo, uma pessoa absolutamente incansável no contacto com as bases e com os militantes, e essa é a razão pela qual eu tive a oportunidade de estar aqui hoje à noite convosco. E, portanto, eu agradeço-lhe a ele o ter-me dado essa oportunidade, porque também me receberam muito carinhosamente. E queria, para além de saudar a doutora Margarida Maldonado Freitas, que está ali discretamente, quando se eu a tivesse visto estaria com certeza aqui à frente, e peço para ela uma salva de palmas. É uma militante empenhada e compreensiva da vida do marido, e não é fácil para quem tem 2 filhos pequenos ficar com esse trabalho todo, ainda ter tempo para a militância. E permitam que depois desta saudação que eu vos dou em nome do secretário-geral do partido, cumprimentar as pessoas que estão aqui hoje, que têm cargos partidários ou nacionais ou federativos, como é o caso do João Torres, secretário-geral da Juventude Socialista, João Paulo Pedrosa, meu colega no Parlamento, e apreciem só como é difícil organizar campanhas. Fizeram um púlpito que tinha que dar para mim e para o João Paulo Pedrosa. Eu quase que saía dele e eu quase que não sou vista por vós, mas eu tenho um truque: quando o púlpito me tapa muito, eu saio para o lado, porque gosto muito do contacto e da interação com as pessoas, mas é realmente difícil arranjar e organizar campanhas. Mas queria, sobretudo, saudar em nome do Partido Socialista o candidato Jorge Gonçalves, todas as pessoas que integram a sua lista ou que são candidatos às autarquias, o candidato à Assembleia Municipal, que é sempre um lugar tão importante, todas as pessoas que vão na lista para a variação e, bem assim, todos aqueles que emprestam o seu prestígio ao lançamento desta candidatura e ao apoio cívico a esta candidatura. E queria também saudar as pessoas que entenderam gastar aqui um pouco do seu serão para ouvir as mensagens que lhes foram transmitidas. E caras e caros amigos, eu penso que nós vivemos numa época de extrema dificuldade do ponto de vista da democracia. Porque a democracia, seja a nível dos poderes centrais, seja a nível europeu, seja a nível internacional, seja a nível local, tem vivido grandes sobressaltos, porque não está a ser capaz de muitas vezes dar resposta àquilo que são os problemas das pessoas. E a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, como nos ensinou Lincoln nestas expressões, nesta expressão lapidar, sintética, muito concreta e muito expressiva. Mas no meio dessas dificuldades, nós podemos identificar muitas diferenças entre as pessoas, enormes diferenças entre as políticas e, sobretudo, uma enorme diferença naquilo que é a correspondência entre o discurso que se faz e a ação que se pratica. E aí nós somos chamados a fazer escolhas. E por isso as campanhas eleitorais são tão importantes e os atos eleitorais mais importantes ainda.
O Jorge Gonçalves, que como ele disse foi também meu colega no Parlamento, e antes disso ele Presidente da Câmara e eu na altura com responsabilidades no Ministério da Saúde, tivemos a ocasião de contactar bastante. E a obra dele é conhecida por vós. É conhecida por vós, teve um interregno. Existe neste momento uma outra liderança, a liderança de outro partido a esta autarquia. E pelo balanço que eu aqui ouvi fazer pelos diferentes intervenientes, desde o Presidente da Conselhia da JS até o João Paulo Pedrosa, o João Torres também, uma vez que conhece bem o Conselho, conhece bem o Jorge Gonçalves, e o próprio Jorge Gonçalves aqui deixou um enunciado de coisas que foram feitas durante o seu mandato, de coisas que não concluiu durante o seu mandato e que eram muito criticadas pelo facto de não terem sido concluídas, e 8 anos depois, aquilo que se criticava por não ter sido concluído continua por concluir, e parece-me que nada de muito novo foi feito e, sobretudo, de muito velho foi feito. E o que é que foi feito de muito velho? Foi que aquilo que se prometeu não se cumpriu e, como aqui foi referido também, o que se critica a nível da política nacional aos partidos que estão no governo, pelos vistos, é praticável em termos de ação local. Ora bem, a democracia deve ser, antes de tudo, uma coincidência entre aquilo que se promete e aquilo que se faz. E por isso, nós, a nível do Partido Socialista, temos a nossa própria regra de ouro. E regras de ouro há para todos os gostos. O Governo tem uma, como todos sabem, é uma regra de ouro que ele próprio não cumpre, apesar de apregoar, que é a questão do equilíbrio das contas públicas. Ainda hoje fomos confrontados com resultados absolutamente desastrosos do ponto de vista do cumprimento das metas do déficit. O déficit, apesar do enorme esforço que se está a pedir às pessoas em termos de pagamento de impostos, apesar do enorme esforço que se está a pedir às pessoas em nome da diminuição dos rendimentos, a execução orçamental, infelizmente, é cada vez pior. Nós sabemos que é inevitável que seja cada vez pior, porque não há nenhuma dinâmica, nenhuma dinamização da economia quando se retira dinheiro à economia, quando se retira dinheiro às pessoas, quando se retira às pessoas a capacidade para consumir, e podem-se fazer e obter sucessos momentâneos no equilíbrio da balança externa, porque realmente as pessoas não podem consumir, mas não consomem bens importados, como não consomem bens que são produzidos internamente. Mas, dizia eu, o Partido Socialista tem uma regra de ouro. E a regra de ouro que tem é que os dirigentes do PS, os candidatos do PS, não devem prometer aquilo que não vão poder cumprir. Porque a não coincidência entre aquilo que se acena junto do eleitorado para obter o voto e depois um não cumprimento, a não satisfação dessa convicção que se criou nas pessoas, faz dos políticos uns mentirosos, e ser mentiroso, como é evidente, é perder a verticalidade e perder a capacidade de ser respeitado. E o Partido Socialista quer honrar a sua história, honrar-se a si próprio, quer ser respeitado, quer ser, sobretudo, credor de respeito. E eu penso que, com os candidatos que nós temos apresentado, e designadamente o candidato à Câmara de Peniche, ele já deu as provas que todos conhecem, não é alguém que apareça pela primeira vez aqui no Conselho, que não possa ser por vós interpelado, que não tenha obra feita para mostrar, e portanto eu penso que, desse ponto de vista, que nós temos a sorte e a felicidade, e eu aproveito para agradecer esta disponibilidade do Jorge Gonçalves em ser novamente candidato, e vai ser o candidato vencedor à Câmara de Peniche.
Mas, caras e caros amigos, caras e caros camaradas, eu não posso deixar, sei que já é tarde, que estarão porventura cansados de muitos discursos, mas eu não posso deixar de dizer que este momento ao qual nós vamos ser chamados, as próximas eleições autárquicas, é um momento de grande importância para a vida do país. Não é apenas um momento importante para os concelhos, para as freguesias, é com certeza um momento importante para a vida do país. E porquê? Nós sabemos muito bem como o atual governo chegou ao poder. O atual governo chegou ao poder dizendo que bastava de pedir sacrifícios aos portugueses, que bastava de massacrar mais as pessoas com um determinado tipo de medidas que, de certa forma, eram causadoras da diminuição do seu nível de vida, que era absolutamente indispensável votar numa força política que era uma força política dinamizadora da economia, que seria capaz de resolver o problema do desemprego, que seria capaz de resolver todos os problemas do país no que se refere às debilidades que ainda tem, designadamente a nível social. E faria tudo isso pondo em ordem as contas públicas. 2 anos passados, nós verificamos que nada disto foi verdadeiro e nada disto é verdade. Não há memória em Portugal, mas também não há memória, nem situação igual, de um crescimento do desemprego em nenhum país da Europa, designadamente daqueles que estão também sob assistência financeira, que tenha tido um crescimento tão grande e tão rápido a nível do desemprego. E isto é uma tragédia social. E é uma tragédia social, e nós sabemos que é, porque é absolutamente desestruturadora da vida das pessoas. É desestruturadora do ponto de vista emocional e é desestruturadora do ponto de vista material. O crescimento da pobreza está a ser a um ritmo enorme, a um ritmo assustador. E, pela primeira vez, não apenas entre os mais velhos, mas também entre as crianças. E em relação às crianças, nós sabemos que a pobreza gera, como é evidente, dificuldades de alimentação, e essas dificuldades, para além de todos os problemas de mau ambiente para que as pessoas cresçam em equilíbrio, que existe nas famílias pobres e abaixo de um determinado limiar de pobreza. É que a pobreza infantil compromete a inteligência cognitiva e, ao comprometê-la, as crianças ficam para sempre privadas da sua capacidade de aprender. E isto é algo de trágico num país que tem cada vez menos crianças e em que grande parte das crianças que têm vão ficar privadas de aceder ao desenvolvimento das suas potencialidades. Portanto, o impacto das más políticas não é apenas um impacto a nível dos rendimentos, mas é sobretudo um mau impacto porque põe em causa as potencialidades e as possibilidades que um país e as suas gentes têm de se desenvolver. E sabemos que este governo é incompetente internamente, não está a conseguir resolver nada daquilo a que se propôs. Mas ele é também incompetente do ponto de vista externo e, designadamente, do ponto de vista da defesa, da representação dos nossos interesses junto da União Europeia. Eu não vos vou amassar com muitos dados,
mas permitam-me dar-vos apenas 2. Não é apenas Portugal que está em assistência financeira, pois não, mas Portugal está sob assistência financeira em situação muito mais pesada que a Irlanda, em situação muito mais pesada que a Itália, em situação muito mais pesada que Chipre e em situação muito mais pesada que a Espanha. A nível de metas para a correção do déficit, como sabem, é a dívida que podemos ter ao fim do ano. Portugal já tinha tido que atingir no ano passado 4,5%. A Irlanda só tinha que atingir 8,5%. A Espanha atingirá os 4,5% daqui a 2 anos. A nível das taxas de juros, um segundo exemplo. Nós pagamos as taxas de juros pelos empréstimos que nos concederam a 3,6%. A Irlanda, o Chipre, que negociou recentemente, paga cerca de 2,5%. A Irlanda paga menos que nós e a Espanha, então, essa paga bastante menos, porque paga 1,5%, ou melhor, a Espanha paga 0,5% e isso a banca, porque o empréstimo concedido à Espanha foi fundamentalmente para a recapitalização da banca, paga 1,5%. E quando nós falamos de muitos milhares de milhões de euros, isto faz toda a diferença. Porque se nós estamos com a economia a crescer, nós temos muita dificuldade em pagar os juros. Mas se ainda nos cobram juros mais altos, há aqueles que também estão a ser objeto de assistência financeira, que são nossos colegas, nossos pares, no âmbito do Conselho Europeu, há aqui alguma coisa de muito errado. E essa coisa de muito errado só pode ser o facto de que o nosso governo não representa os nossos interesses junto das instituições europeias, mas representa nas instituições europeias o interesse dos credores e, portanto, não está a fazer aquilo a que está obrigado em função da missão e daquilo que compete a um governo. Isto é trágico para todos nós, porque os sacrifícios que nos estão a pedir são sacrifícios mais altos, são sacrifícios mais pesados do que aqueles que estão a ser pedidos aos países nas outras condições. E nós sabemos que enquanto não acontecerem as eleições na Alemanha, os países europeus não nos darão nada que nós não possamos. Nós temos que insistir muito, nós temos que mostrar os nossos indicadores sociais, nós temos que mostrar a tragédia que no nosso país está a significar este desemprego, para que eles possam corrigir a rota, de certa forma, impondo algumas obrigações, algumas contrapartidas. Isto faz sempre parte das negociações. Agora, o que não pode ser é que os outros consigam tudo aquilo que pretendem e nós não consigamos nada e, sobretudo, estejamos muito, muito mais sobrecarregados do que os outros que estão nas mesmas condições que nós. Ainda ontem houve uma cimeira da União Europeia que deveria ter já partido para realizações concretas e ficou muito aquém daquilo que se esperava e, no entanto, houve alguns países que obtiveram alguns sucessos, como por exemplo a Espanha, que conseguiu que aquele dinheiro que pôde emprestar aos bancos ficasse fora da dívida pública espanhola, coisa que não aconteceu connosco, uma vez que dos 78 mil milhões que nós pedimos e que faz parte do pacote de ajuda financeira, 12 mil milhões são para a recapitalização da banca e contam integralmente para a dívida pública. Ora bem, nós não podemos continuar nesta situação e o Partido Socialista tem sido uma voz ativíssima na Assembleia da República. E ontem, pela primeira vez, obtivemos uma grande vitória, porque das várias propostas, 10 propostas que o Secretário-Geral apresentou para a dinamização da economia, a maioria deixou passar 6. E isto é algo de extraordinário que nunca tinha acontecido até agora. E a única coisa que significa é que a maioria já se sente incapaz de tapar a sua própria incompetência e então teve que se encostar
às propostas do PS para ver se consegue alguma revitalização e alguma redinamização da economia. O Partido Socialista tem feito uma oposição incansável. E tem feito uma oposição incansável não através da destruição ou da crítica a tudo aquilo que o Governo faz. Não, o Partido Socialista, quando critica, apresenta uma alternativa. Diz: o Governo e a maioria que o apoia vão por mau caminho, o Partido Socialista considera que deveriam ir por outro caminho. E tem apresentado sistematicamente propostas que são todas, têm sido até agora, cerca de 90% foi um dos balanços que se fez, designadamente na discussão do último orçamento, tudo completamente negado. Finalmente, ontem, conseguiu o secretário-geral, através do agendamento legislativo que se promoveu em termos de grupo parlamentares, apresentar um conjunto de propostas que passaram numa primeira votação, a votação na generalidade, e vão agora ser trabalhadas nas comissões de especialidade. Mas, portanto, nós, como eu dizia, sabemos que o governo central que temos hoje em dia é um governo que se tem manifestado completamente incompetente. Porque quando nós queremos saber e queremos avaliar os resultados, porque são os resultados que permitem que sejamos avaliados, nós vemos que tudo sistematicamente tem falhado. E esta abertura que ontem foi dada apenas numa votação na generalidade. Temos agora um grande caminho a percorrer para ver se realmente ouvem os alertas que o Partido Socialista sistematicamente dá, ouvem as propostas que o Partido Socialista sistematicamente apresenta, mas, como é evidente, tudo isto faz parte de um cenário que é um cenário, neste momento, que os levou a deixar passar as nossas propostas, mas que verdadeiramente não é sentido pelos partidos que nos governam. Eu tenho essa convicção há muito tempo e penso que hoje é absolutamente claro que a vontade que, sobretudo, o PSD teve para chegar ao poder foi a vontade de mudar de paradigma do ponto de vista civilizacional. O Partido Social Democrata, os dirigentes sociais-democratas, hoje no poder, consideram que o Estado Social já foi, que é algo que não é desejável. E a melhor maneira de destruir um Estado Social é miná-lo naquilo que o alimenta. E o que é que o alimenta? São os rendimentos da economia, são os rendimentos do trabalho. E, portanto, quando se mostram muito comiserados relativamente aos resultados do desemprego, eu considero que é algo que não é sincero. Porque isso que é dito no discurso público como sendo uma tragédia, um grande problema, é, em certa medida, desejado pelo Governo, porque a partir do momento em que há muitos desempregados, há menos receitas para a Segurança Social. A partir do momento em que há menos receitas para a Segurança Social e há menos rendimentos a nível da capacidade de cobrar impostos, nem sequer também o Estado tem a disponibilidade de receitas para as transferir para o orçamento da Segurança Social, que fica com duas pressões. Fica com a pressão de menos receitas e a pressão de mais despesas por causa do subsídio de desemprego. E quem fala na Segurança Social fala na saúde. E nós temos visto que muitas das medidas têm sido tomadas a nível da saúde. São medidas que impedem o acesso das pessoas ao tratamento. Não é de todas, mas o país é um todo. E nós temos que olhar, sobretudo, para as pessoas que têm mais dificuldades. Ora bem, como eu vos disse, há realmente uma parte da política que é feita a nível internacional e, sobretudo, a nível europeu,
E aí é preciso ter uma voz ativa e competente. Também nesse domínio o secretário-geral do Partido Socialista tem sido incansável, tem sido o dinamizador e o promotor de um conjunto de medidas. Existe neste momento um movimento, que é o movimento da Aliança Progressista, que junta diversos partidos socialistas europeus que até divulgaram recentemente um documento dizendo basta de austeridade. Está-se a trabalhar nessa frente. Em termos nacionais, estamos a trabalhar no sentido de denunciar a incompetência das políticas do Governo e a apresentar propostas alternativas. Agora, caras amigas e caros amigos, a nível local, o Partido Socialista também faz a diferença. E faz a diferença pelo seguinte: nós sabemos que o grande ideário socialista foi aquele que saiu da Revolução Francesa: fraternidade, igualdade e liberdade. Liberdade, nós temos as liberdades civis, mas falta-nos aquilo que constrói a nossa liberdade. Falta-nos mais educação, falta-nos mais emprego, falta-nos mais capacidade de realizar os nossos projetos pessoais, porque isso é dado pela nossa capacidade de, através do nosso trabalho, angariarmos rendimentos. Temos igualdade, somos um país que efetivamente tem uma história, tem um percurso de miscigenação com todos os povos e todas as raças, mas ainda temos muitos preconceitos e é preciso fazer um grande trabalho nesse domínio. E nós tínhamos solidariedade entre gerações. Essa solidariedade com o governo atual tem estado a esboroar-se, porque o governo governa, pondo funcionários públicos contra privados, pondo novos contra velhos, pondo militares contra civis. É tudo uma questão de semear o medo, a desinquietação e a insegurança. Ora bem, neste contexto, o poder local tem uma enorme responsabilidade. O poder local é aquele que está mais perto das pessoas, é aquele que conhece cada um pelo seu nome, é aquele que sabe a situação de cada família, é aquele que conhece a ambição também de cada agregado, de cada comunidade. Tem as juntas de freguesia que representam, como o seu próprio nome diz, os fregueses. Está próximo, está ali, está ao lado. E nós sabemos que, independentemente da incompetência de muitas políticas europeias ou da sua inconsistência, da incapacidade do Governo Central, nós sabemos que a nível do poder local se pode resolver muitos problemas. E, portanto, nós precisamos de quê? Precisamos de autarcas experientes, de autarcas disponíveis, de autarcas com conhecimento e com sensibilidade e, de preferência, autarcas cuja vida, cuja vivência, cuja capacidade seja conhecida pelas pessoas que têm a responsabilidade de escolher, para que, efetivamente, em função das suas qualidades, possa ser a garantia de que vai cumprir as políticas que vos propõe. E eu acho que em Peniche nós estamos numa situação, nós, Partido Socialista, muito confortável. Temos um candidato que já governou a Câmara durante 2 mandatos. Temos um candidato que tinha uma carreira profissional que lhe deu uma determinada preparação. Temos um candidato que é, portanto, um profundo conhecedor das especificidades do concelho, das suas potencialidades. Ele desenvolveu há pouco aqui um programa pormenorizado que dá bem conta de que conhece os problemas do concelho. Mas é também um candidato que abraça uma ideologia que, como aqui já foi repetidamente referido, é uma ideologia que coloca as pessoas em primeiro lugar. Não é uma ideologia que pense primeiro no aparelho, como dizia o João Torres, na organização partidária. O partido não é um objetivo. O partido é uma forma organizada de discussão, de construção de políticas que permite depois servir as pessoas, porque a política só existe para não deter o poder, mas para que através do poder se tomem decisões
que vão ao encontro da facilitação da vida e do desenvolvimento dos nossos projetos individuais, comunitários e coletivos. Há uma distinção entre aquilo que normalmente é oferecido nos programas eleitorais, e que são as obras, a construção da obra física. E a construção da obra física está sempre inacabada. Hoje em dia nós temos menos recursos para fazer tanto investimento em obra física. Mas eu diria que o nosso principal déficit é a obra no domínio do imaterial. E o domínio do imaterial é muito a educação, é muito a desburocratização, é muito aquilo que não nos cabe nas nossas mãos, que não é palpável, mas que é extraordinariamente simplificador. E eu penso que é sobretudo aí que nós devemos investir hoje na construção das políticas que propomos ao nosso eleitorado. E é aí também que o Partido Socialista tem mais obra para mostrar, tem mais provas dadas e tem mais vontade de continuar a mostrar. Porque é esse investimento que se faz na massa cinzenta das pessoas ou na simplificação da relação das pessoas com o poder, através da satisfação daquilo a que elas têm direito, que nós podemos hoje em dia construir políticas competentes e políticas capazes de ajudar ao desenvolvimento sustentável. E a sustentabilidade hoje é social, económica e ambiental. É isso, portanto, que o Jorge Gonçalves tem para vos oferecer. É isso que a equipe dele tem para vos oferecer. E é isso que deve ser objeto da vossa aposta confiante nas eleições de 29 de setembro. Mas não vai ser fácil. A vitória do Jorge Gonçalves é merecida, é necessária, diria eu, mas não vai ser fácil. É preciso trabalhar muito até lá. E aquilo que eu peço às pessoas que, confiando e apoiando o Jorge Gonçalves, não se limitem a estar aqui nas salas onde vão ser desenvolvidas as ações de campanha, mas que, sobretudo, convençam os vossos amigos, aqueles que porventura já estão descrentes, aqueles que desejariam não votar ou que consideram estão desinteressados pela participação na vida democrática, que votem. Porque eu estou plenamente convencida que é através desta grande vitória que nós vamos conseguir nos concelhos, que nós vamos conseguir nas freguesias, que nós vamos conseguir pela mobilização que temos do melhor que existe, quer a nível das pessoas que militam no Partido Socialista, quer a nível das pessoas que são simpatizantes do Partido Socialista e que entenderam integrar as suas candidaturas, que nós vamos ter uma grande vitória eleitoral que vai dar forças, que vai relançar, de certa forma, a capacidade nas futuras eleições do Partido Socialista ser governo central em Portugal, porque o país precisa disso e a Europa precisa de um país que se respeita e é respeitado para também se robustecer enquanto projeto de solidariedade, projeto de igualdade entre Estados e projeto de desenvolvimento humano. Por isso, Jorge Gonçalves, a apresentação da candidatura é, porventura, o momento mais fácil. Agora temos perante nós o trabalho, o seu trabalho, o das pessoas que integram a sua equipe e o de todos aqueles que aqui estão, de todos os que não puderam estar e, sobretudo, todos aqueles que, confiando na bondade, na competência e na exigência dos programas do Partido Socialista, lhe vão entregar o seu voto no próximo dia 29 de setembro. Viva o candidato do Partido Socialista!